Olá, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do CEMEG Encast, trazendo para vocês mais novidades no campo do empreendedorismo em Maringá. Eu sou a Maria Helena, diretora da pasta de responsabilidade social, ambiental, cultural, saúde e beleza. E hoje nós teremos o privilégio de estar entrevistando a Jaqueline Gabres, que ela é participante da CEMEG, para a gente conhecer um pouquinho da forma como ela chegou ao campo do trabalho, hoje como psicóloga, e nos entusiasmar, nos inspirar com a história dela. Jaque, tudo bem com você? Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, compartilhando, podendo compartilhar um pouco da minha história. Eu falo que é sempre uma troca e um aprendizado, né? Muito obrigada por aceitar esse momento especial para compartilhar conosco a sua história. Vendo hoje, né, você como psicóloga, a gente pensa como será que foi a história de vida da Jaque até chegar aqui? Conta para nós. Bom, eu sou de Juranda, uma cidade aqui do Paraná, de 7 mil habitantes, tem 7 mil até hoje. E desde pequena eu sempre queria ter o meu dinheiro. Então eu tinha menos de 10 anos, eu catava algodão, eu ia na roça colher algodão com os meus pais. Eu aprendi a fazer crochê, então eu fazia essas toalhinhas aqui de crochê um pouquinho maior, ó. Isso Eu com que vendia idade? menos de 10, que meu pai era vivo. E aí ele me levou para aprender a fazer crochê e eu vendia cada toalhinha a R$ 2, então o joguinho a R$ 10. Então eu já gostava de ganhar dinheiro. Dei aula particular para uma criança ali que estudava na terceira, quarta série. Fazia faxina. Eu aprendi a fazer costura, então já trabalhei numa empresa de costuras. Sempre tinha o meu dinheiro. Mas eu sempre sonhei alto também. Então, desde lá de Juranda, desde a adolescência, eu já queria entender sobre a mente humana e eu queria estudar psicologia. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Ele tinha depressão e ele acabou falecendo. Mas antes dele falecer, ele falava muito para mim: você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar. Então, ele já plantou isso na minha mente. Tinha que trabalhar, ter o meu dinheiro, ser honesta. Então eu já cresci com isso dentro de mim. E eu queria fazer psicologia. Então, quando eu tive a oportunidade, eu vim para Maringá. Então, eu vim para Maringá com R$ 150, uma Bíblia, uma cesta básica e um sonho. Eu vou com Deus. Só que quando eu cheguei aqui, eu não estudei logo de cara. Então, assim, eu não consegui passar na UEM, também nem tentei, porque era integral e eu tinha que trabalhar. Então, para mim já Era não era incompatível com incompatível. os... Então, eu esperei 2 anos após eu estar aqui, até que eu tivesse um emprego, que eu conseguisse pagar a faculdade, moradia e tudo. Esse começo foi bem difícil. Eu cheguei a morar em um quarto que era um quarto de depósito de bagunça e eu tinha um colchão e uma mala de roupa, que era meu guarda-roupa, e aquele cantinho, e eu pagava para morar ali, naquele cantinho. Mas eu ficava feliz de estar ali, porque eu sabia que não era para sempre, e eu sabia que aquele lugar era onde levaria onde eu queria estar. Eu não tinha dinheiro para comer direito. Então, assim, às vezes eu vendia meu passe para comprar uma fruta. Quando eu comecei a fazer cursinho, eu andava a pé 1 hora para ir trabalhar, para esse passe eu ter que voltar embora. Então, eu estava sozinha, sem família, né? Minha família é de lá. Mas foi um período, eu sabia onde eu queria chegar, então aquilo para mim era passageiro. Aí eu fiz a faculdade de psicologia, estudei na Uningá, terminei a faculdade em 2014. Quando eu terminei a faculdade, me formei agora. Sabe aquela sensação? E E agora? agora? Aí nisso eu trabalhei em loja de tecido, em loja de roupa, e eu fiquei 3 anos trabalhando na Loft, do Avenida Center, que é uma loja multimarcas. Então ali aumentou muito o meu nível de conhecimento. Então ali eu já ganhava bem. Foi aonde eu tive assim, um aprendizado, uma mudança de mentalidade gigantesca. Aí quando eu terminei a faculdade, falei, nossa, mas o salário é menos do que quando eu trabalhava na Loft, me recuso. É, Ah, não! Aí sabe aquela sensação, meu Deus, e agora? A faculdade prepara e agora? Aí eu tinha uma pessoa que eu conhecia que trabalhava com eventos. E aí um dia eu vi ela brigando com o marido. Ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque tem um monte de aluno para vender convite. Eu falava, me dá um dinheiro aí que eu vendo. Aí ela me deu um dinheiro, eu vendi. Eu falei, opa, gostei. Aí eu vi que ela vendia formatura. Eu falei, você me dá quantos por cento para eu vender?
5%. Aí eu, nossa, 5% de 50 mil, nossa, fechou. Quero fazer um comentário agora. Eu conheci a Jaque nesse período. Eu estava na docência, eu era professora de curso técnico em enfermagem na Faculdade de Uningá, e eu conheci a Jaque fazendo a apresentação de propostas da parte de formatura. E assim, sempre muito bonita, sempre muito elegante, não é uma pessoa que chamava atenção, né? E certíssimo, assim, para o ramo, porque realmente sabia apresentar o produto e é o sonho, né, de todos que estão fazendo a graduação participar de uma formatura. Sim. E aí, nesse período, eu fiz o treinamento do Dale Carnegie. E lá nesse treinamento, me deu, assim, o suporte que a faculdade não me deu. Então, ali já abriu minha mentalidade, em questão de eu aprender a me comunicar, me posicionar, a usar minha mente a meu favor, a estabelecer metas. Então, com 3 meses que eu entrei nessa empresa de eventos, eu já comecei a atingir minha meta. Então, enfim, aí eu fui trabalhar nesse ramo de eventos. Aí passou um tempo, eu fiz um curso de massoterapia. Aí eu fiz massagem. Então eu tinha uma amiga que tinha uma clínica. E aí eu fiz, enfim. A psicologia estava guardada na gaveta. E aí foi passando o tempo, ganhei dinheiro, mas sabe quando parece que tá faltando algo? E eu tenho uma amiga que é psicóloga, se formou comigo, a Maria Amanda. Amanda, ó. A Amanda sempre me falava, Jaque, não, nada a ver, você nasceu para ser psicóloga. Eu me inspiro tanto em você, você é inteligente, começa a atender, porque não, você não tá na profissão errada, não é isso, eu te vejo isso. E aí eu comecei a sentir uma inquietação no meu coração, tipo, já deu aqui. Cadê aquela Jaqueline que saiu de Juranda com R$ 150? Cadê aquela Jaqueline que passou fome, que passou frio? Que eu passei frio, fiquei doente, que não tinha coberto, passava frio. Cadê? Pra quê? Pro diploma ficar guardado? Oxi. Enfim, aí foi onde eu fiz uma transição de carreira. E aí, esse período que eu fiz uma transição de carreira, eu morei lá em Alphaville, São Paulo. Então, foi onde eu consegui, sim, ter a oportunidade de aprender muito. Só que foi um período muito desafiador, porque quando eu fui para atender como psicóloga, eu fui fazendo essa transição, né, do evento para psicologia, eu me vi travada. Parece que eu entrei até que numa depressão, não conseguia sair do quarto, eu A achava que eu não era capaz, autocobrança? uma autocobrança, enfim. E aí eu falei, gente, mas que tem, né? E aí eu E percebi, aí? e aí eu percebi o quê? Psicóloga também pede ajuda pro psicólogo? Psicólogo também pede ajuda. Aí eu peguei e falei assim, mas por que que eu tô sentindo isso? Eu assisti uma palestra do Marcos Strider, que ele é psicólogo também, já tá bem estourado, e ele falou que toda vez que nós vamos começar algo novo, a nossa mente vai criar uma resistência. Então, por isso que a gente sente essa ansiedade, essa coisa, porque no fundo é o nosso corpo tentando nos proteger. Então, eu estava aqui. Se eu fosse começar, a psicologia era algo novo. Então, algo novo gera medo. E a nossa mente sempre vai tentar manter a gente onde é confortável. Aí eu entendi que isso que eu tava passando era resistência. Falei, então é isso, né? Então vamos. E aí aí teve um outro porém. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos e eu falei que queria fazer psicologia, minha mãe olhou pra mim e falou assim: Mas da onde? Você tá doida? Seu pai já morreu, não tenho condições, você é pobre, se enxerga. Sei lá, não tava errado, né? E não, não é pra você. Aí eu não tenho dinheiro pra pagar, esquece isso, imagina, é muito caro. Eu falava, eu posso tudo o que eu quero. É só eu trabalhar e estudar. Ela falava, você não tem capacidade, você nunca vai ser uma psicóloga, tira isso da cabeça. Então, por mais que eu me esforcei, que eu consegui, aquela fala ficou ecoando no meu subconsciente. Então, eu tinha um diploma, mas aquela frase, você nunca vai ser uma psicóloga, parece que estava ali me travando. Então foi um período que eu comecei a me enxergar, porque ela não falou por maldade, porque era a realidade. E aí eu comecei a pegar meu diploma, eu falava, se enxerga, você é psicóloga. Então eu comecei a me colocar nesse lugar. E aí eu entendi que antes de eu ser, eu precisava fingir ser. Então, eu precisava saber quem eu era e aonde eu queria chegar. Então, quem era a Jaqueline que eu queria ser? O que eu queria lá atrás? Eu não sabia por onde começar. Aí eu ia estudar sobre marketing digital, eu ficava mais perdida. Que problema você resolve? Qual é a dor? Qual é a solução? E eu falava, meu Deus, por onde eu começo? Sabe aquela sensação, por onde eu começo? Aí eu entendi que eu precisava aprender a me comunicar, a me posicionar, a gravar conteúdos,
E aí foi aonde eu comecei a estudar, mergulhar no autoconhecimento. Aí fui fazer várias formações, fui fazer vários cursos. E aí foi esse período que eu mergulhei assim no autoconhecimento. Foi aonde eu tive oportunidade também de aprender. E aí eu comecei a fazer um evento lá naquela época, porque como que eu me via? Eu me via palestrando em grandes palcos, atendendo pessoas, atendendo fora do Brasil, me via em podcasts, em programas de TV, então era essa imagem que eu criei, que eu sentia, tá? Então, o que eu preciso fazer para chegar até lá? Qual que é a mentalidade? O que que eu preciso mudar aqui? Qual mentalidade eu preciso ter? Qual pensamento? Qual comportamento? Então, eu fui mudando. E aí, eu passei por um período bem desafiador, que foi a maternidade. Eu ia comentar, porque daí eu vi você esses dias com o seu menino que já está com 6 anos. 6 anos. E como foi isso? Então, assim, foi bem desafiador, mas foi o período também que mais me ensinou. Eu falo assim, ó, foi um período que eu me senti quebrada, como se fosse em cacos mesmo. Quebrada, assim, em cacos. E aí, sabe quando você não tem saída a não ser vencer? E aí já não é mais por você? A gente tem Tem alguém uma. que fala mais forte, né, Sabe sobre as assim, nossas quem vence decisões. quando você vence? E aí, por mais que você tá cansado, parece que não tem saída, você fala. Aí você tira a força de onde você não tem. Por isso que fala que os nossos filhos faz a gente ter. Porque se é pela gente, já desisto. Ah, e pelos nossos filhos. E quando os nossos filhos só dependem de nós. E quando eles só têm a gente. E quando aquela criança te olha com um sorriso lindo, mamãe, te amo. E E aí participa você das fala, reuniões, tá, gente? Qual é o nome dele? Bernardo. O Bernardo está sempre na ativa com a mãe, em reuniões, reuniões online, passeando, encontro com eles dois aí, Isso. E aí, e é quando. lindo É de lindo. ver. E aí, quando eu comecei a estudar, aí eu acabei voltando para Maringá, e aí quando eu comecei a estudar, mergulhar no autoconhecimento, parece que eu fiz assim e eu, opa, a mesa até bateu. Eu caí. Então foi um período que parece que todas as portas se fecharam, parece que todo mundo virou as costas, até quem tinha que estar ali já não estava mais. E aí foi aonde eu me vi sozinha. Mas eu entendi que era um período que eu precisava estar sozinha para eu ter minha conexão com Deus. Porque até então eu vinha tentando agir com a força das minhas mãos. E Deus precisava me mostrar que eu precisava depender dele. Eu cheguei a ficar sem dinheiro. Eu recebi a carta de despejo. Às vezes eu ia almoçar na esquina de casa e eu não tinha dinheiro na conta. Não tinha limite, não tinha cartão, não tinha nada. E eu pensava, pra quem que eu vou ligar hoje pedindo dinheiro emprestado? Mas foi um momento que me ensinou muito. Já com o Porque eu sabe, Bernardo. com o Bernardo. Aí eu pensava um dia de cada vez, um dia de cada vez. E aí nesse momento eu fechava os meus olhos e eu via eu pagando aluguel em dia, eu via que eu tinha dinheiro. Então eu falava assim, eu não posso deixar com que esse momento defina quem eu sou. Eu não posso deixar que esse momento me faça eu querer desistir ou me sentir uma fracassada. Se tá acontecendo isso, é porque algo me levou a isso e eu tenho um aprendizado aqui. E eu tenho certeza que eu vou sair daqui porque eu vou mostrar de onde Deus me tirou. E Deus, e assim, eu fiquei sem dinheiro na conta, mas nunca me faltou nada. Eu recebi a carta de despejo, mas estava ali, não fui despejada. Às vezes aparecia a oportunidade de eu fazer um curso lá em São Paulo. Aí às vezes eu ganhava o curso, mas para eu fazer o curso eu tinha que ir. Aí eu falava, E o lá deslocamento? tem um. Nossa, mas, gente, eu vou ter um conhecimento. Porque se eu vou ter um conhecimento que vai me ajudar a sair daqui. Aí eu falava, já tá. Já tá tudo atrasado mesmo, já tô com carta de despejo, vou lá aprender. Aí eu fiz isso, eu ia lá aprender. Aí eu ia lá estudar. Aí mudava a mentalidade, acabava, assim, virando algumas chaves. Eu lembro que tinha um dia que eu não tinha dinheiro pra buscar o B na escola. Eu ia a pé, andava 50 minutos. Eu falava, vamos ver a catedral? Vamos ver a catedral. Aí ele nem percebia. Nunca chorei na frente dele. Ele sempre me viu sorridente, forte. Aí às vezes ele ia dormir, eu falava, meu Deus, eu me sinto tão sozinha.
parece que as portas, sabe assim, aquela sensação, mas foi onde eu entendi a mão e o poder de Deus, e aquilo me moldou. Então é como se eu tivesse quebrado e Deus tivesse me moldado e me reconstruído. E aí eu entendi que o que me levou para esse momento, a gente não vai aprofundar hoje porque a gente tem pouco tempo, mas o que me levou a esse momento foram feridas emocionais que eu passei lá da infância. Eu perdi meu pai com 10 anos. Uma menina que perde um pai tão cedo cria uma ferida de abandono. Uma menina que às vezes não tem uma mãe tão presente já se sente rejeitada. E aí, quando meu pai faleceu, eu perdi a minha base e a minha estrutura, que meu pai era tudo para mim. Eu tive uma boa infância, porque meu pai me deu muito amor, me deu muito carinho, confiança. Só que ele se foi. Quando ele se foi, eu me senti desprotegida. E aí eu passei por uma situação que eu acho que eu nunca falei isso em um podcast, mas o meu avô abusou de mim. Então, o único homem que deveria me proteger foi quem abusou. Não no ato em si, mas uma situação ali de abuso. Então, uma mulher que ela passa por um abuso, ela se sente o quê? Indigna, culpada e suja. E sem que ela perceba, ela pode, na vida adulta, ter sentimentos e comportamentos que reforcem isso. Então, eu fiz escolhas erradas, eu me envolvi em relacionamentos tóxicos, era dependente emocional. Sempre arrumava perfis de homens que sempre levavam ao mesmo, era o mesmo ciclo, homens que traíam, que rejeitavam, que abandonavam. E aí, parece que a única maneira de eu suprir aquele vazio que eu sentia era estando em um relacionamento. Só que daí todo relacionamento terminava do mesmo jeito. Abandono, traição e dor. E aí eu sentia tanta dor, não queria mais sentir aquela dor. Então, na minha cabeça, longe, eu já tava, assim, eu sempre fui na igreja, mas eu tava um pouco afastada. Eu já não tava indo por conta que eu trabalhava final de semana. E aí foi aonde eu comecei a me punir. Então, na minha cabeça, a única solução encontrada era se eu fiz um voto secreto. Então, assim, eu criei um muro, só que eu tava me ferindo, eu tava me punindo. Então, na minha cabeça, se eu ficasse com mais de um homem, se eu não me envolvesse com ninguém, eu não ia correr o risco de ser machucada novamente. Então, eu criei um muro, eu não me permiti envolver com ninguém. Se eu conhecesse alguém, eu percebesse que eu tava me envolvendo, eu já não queria mais, já arrumava outro, aí já arrumava outro, e assim sucessivamente. Só que aí, no fundo, eu me sentia culpada, eu sabia que era errado. E aí eu vivia vibrando nessa culpa. E essa culpa me levou a muitas vezes a querer desistir. Eu falava, quem sou eu? Aí eu me sentia sem valor, me sentia insegura. E aí era o período que eu nem me via como psicóloga. Eu não me via, eu não atuava, porque eu me via muito inferior. Eu me sentia assim indigna até do amor de Deus. E aí, eu falo que eu tô aqui hoje, se eu tô aqui hoje não é por mim, é por Deus. Porque eu sou uma improvável. Uma vez, uma conhecida minha, ela foi chamada para ir para a Europa. Vamos lá na Europa, ela ganha euro, a gente vai limpar chão, trabalhar de faxineira. Eu falei, vamos, cansei, tô desiludida da vida. Vamos embora daqui desse Brasil, não tem mais nada aqui, cansei, só sofrimento aqui. E aí eu ia. Aí eu saindo do Mercadão, um conhecido meu, quando via há uns 5 anos, me gritou. Já tava indo embora no estacionamento, essa pessoa me gritou. Jaque, quanto tempo? Como você tá? Aí pegou, a gente trocou o telefone que eu já tava indo embora. Eu falei, olha, eu vou embora, porque já deu, não tem mais nada pra fazer aqui. Ele falou, você não vai pra Europa, porque se você for, você vai virar PUTA. E isso você não vai virar. Eu falei, não, não, vou lá trabalhar, sei lá, no restaurante, limpando o chão. Ele falou, se você for, você vai pra esse caminho, porque a maioria vai. E você não vai, eu não vou deixar. Isso você não vai virar. E eu não vou sair de perto de você enquanto você não tirar isso da sua cabeça. Aí, realmente, eu tirei isso da cabeça, eu não fui, minha amiga foi, chegou lá, era um tráfico humano. Ela foi para uma emboscada de prostituição, só que ela conseguiu fugir. Hoje ela retornou pro Brasil, ela é casada, tem 2 filhos, enfim. Olha de onde Deus me livrou. Então, Mas a,
O agir de Deus, né? Isso. Usa pessoas assim Mas assim, eu já tinha um diploma. para nos trazer Eu para a não me realidade, para via. trazer perto de Eu não Deus. me via. Eu vivia numa cegueira espiritual. Eu E já tinha um quando, diploma, eu não me enxergava. Como que eu não era nada, gente? Eu era psicóloga, olha isso, entende? e quando foi que deu start a virada da Jaque? Então foi esse, assim, isso foi antes de eu ter meu filho. Isso aconteceu antes de eu ter o B. E aí teve um outro período também que por conta eu queria. Antes disso acontecer um pouquinho antes, assim que eu terminei um relacionamento, uma pessoa que eu gostava muito, aí foi onde eu falei, já que todo mundo fala, já que todo mundo sempre falou algumas coisas de mim, então agora eles vão falar com razão. Então agora eu não quero mais saber de homem. Olha, nós não podemos tomar decisões quando estamos feridos. É, E só Deus cura as nossas feridas, porque a gente toma decisões erradas, equivocadas. E a que gente vai se ferir outras sabota e pessoas. vive um nível muito abaixo do que o que Deus quer para nós, por, pela nossa falta de identidade e não saber quem nós somos. Então, quando eu terminei esse relacionamento, eu me senti tão mal, tão lá embaixo, e eu fui, sabe, enfim. E aí eu fui trocada por outra mulher, tal. Eu falava assim, já que eu fui trocada por ele, então eu vou virar isso louco. Aí eu liguei pro meu primo, falei, primo, você falou que tem um amigo lá em Foz que tem uma casa, uma boate. Como que funciona? Me leva lá. Eu quero ver como que é. Mas eu tenho medo de ir sozinha. Você me leva? Vai que eu gosto. Qual que é a diferença de eu estar lá e de eu estar num lugar normal? Pra mim, aquilo era uma saída. E eu ia. Eu queria ir conhecer, eu ia. Por mim, eu ia. Eu tava decidida. Ninguém sabia, só eu e meu primo. Meu primo ficou meio assim, mas aí eu convenci ele. Entendi. Então vamos, vou te levo. Mas você vai comigo? Você tem comigo? Então vamos. Aí ele, então tá. Então tá. Aí eu dormi na casa de uma amiga minha. Quando eu acordei no outro dia, a mulher que limpa a casa dela tava lá. Cumprimentei ela, sentei no sofá. Passou um pouco, ela falou assim pra mim: Jovem, eu não sei o que que você quer fazer, mas Deus manda eu te dizer. Não é para você fazer isso que você quer fazer, porque esse é um caminho de morte, suicídio. Deus tem bênçãos na sua vida. E eu comecei a chorar desesperadamente. Aí eu liguei pro meu primo e falei: Eu não vou, porque Deus falou que não é para eu ir. E aí foi onde eu voltei para a igreja, então foi onde eu comecei assim, a orar, foi onde eu me aquebrantei. E aí foi aonde Deus usou uma pessoa para falar que ia permitir acontecer algo na minha vida que eu poderia ter evitado. Ele ia permitir porque ele tinha planos e ele tinha urgência. E aí, 20 dias depois eu descobri que eu estava grávida. Então, eu falo que a minha vida mudou depois da maternidade. E aí, quando eu descobri que estava grávida, eu liguei para essa pessoa que a minha irmã estava junto, a gente ligou para essa pessoa. Minha irmã, lembra que você falou que ia acontecer algo com a minha irmã? Tá grávida, né? Eu falei, como você sabia? Deus me mostrou, você achou que era uma doença, né? Não, Deus te deu um filho. E aí ali Deus começou a me transformar. Eu fui num evento do Júnior Batistola, aquele que tem um livro, Café com Deus Pai, e ali Deus tirou assim, uma máscara ali, eu entendi tudo aquilo que eu vinha me sabotando, me maltratando mesmo. E aí eu entendi que quando uma mulher ela é abusada, ela se sente indigna, culpada e suja. E que daí ela pode usar isso contra ela mesma. Às vezes se relacionando com vários homens, porque é aquilo no fundo que ela sente. E ali naquele dia Deus trabalhou comigo essa questão, que eu nem achava que não era, Que não te que afetava não me até então. afetava. E aí Deus foi me mostrando que por mais que eu era imperfeita, por mais que eu tinha feito algumas coisas que não o agradasse, ele ainda me amava e eu ainda era filha. Que por mais que muitas pessoas me rejeitavam ou que eu me sentisse rejeitada, que ele nunca me rejeitou. Deus usou uma pessoa, eu saindo do mercado lá em Alphaville, uma pessoa que não me deu Instagram, não tinha Instagram, e a pessoa me falou: Deus pediu para eu falar com você. É um versículo de Isaías que fala: mesmo que uma mãe abandone um filho que vem do seu ventre, eu jamais te abandonarei. Quando eu escutei, eu fiquei meio em dúvida. Você foi o que essa mulher quis dizer? Não entendi muito bem. Aí passou um ano, eu palestrei em Curitiba. Uma pessoa lá da Europa que eu nunca vi, que seguiu o evento, falou: Olha, você vai rodar os 4 cantos dessa terra, Deus vai te honrar. E me mandou uma música. Aí, quando começou a tocar essa música, no meio da música, falou a mesma coisa. Mesmo com a mãe mandando o filho que veio do seu ventre, eu jamais me esquecerei de ti.
Então ali eu entendi que eu era assim importante, que eu era amada, que Deus não me julgava, que Deus podia trabalhar em mim, me fazer algo novo. Então eu comecei a mudar a minha identidade. Eu fui para Portugal palestrar esse Eu ano, vi, só que Deus acompanhei. me honrou. Eu ia traficada, né? Ser traficada. Deus não permitiu. E Deus me honrou, porque eu fui palestrar, levar a minha palestra e levar a minha palavra de transformação. Porque o planos dele de você estar lá era para dar o testemunho da ação dele Isso, na e, sua e vida. isso, e quando a gente tá sozinha, a gente acha que, muitas vezes a gente acha, nossa, mas não vai dar certo, porque eu tô sozinha, eu tô sem família, não tem como. Não, porque quando a gente tem Deus, a gente pode tudo. Então eu entendi que com Deus eu posso tudo. E aí eu comecei a me enxergar e a me posicionar e a ver a minha identidade em Deus. Então eu comecei a sonhar alto. E aí, quando a gente sabe quem nós somos, as oportunidades aparecem. Então não foi uma coisa também do dia para a noite. A gente é um processo e as coisas não é rápido. E a gente tem que se permitir passar pelo processo. Então, eu me permiti passar pelo processo, eu me permiti pagar o preço, eu me permiti confiar em Deus. E quando a gente tem Deus, ninguém nos tira desse lugar. Então, eu comecei a me sentir, eu comecei a mudar aquelas vozes de que eu não era amada, de que eu não era importante. Não, eu sou amada, eu sou importante, eu sou princesa do Senhor. Deus quer o melhor para mim. E quando a gente se posiciona e muda a nossa mente, tudo muda ao nosso redor. E foi onde eu comecei a estudar a teste de sabotadores. Hoje eu trabalho com isso, mas eu tinha muitos sabotadores. Eu falei, meu Deus, tem que nascer de novo. Tá pior do que eu pensei. Então eu mergulhei no autoconhecimento. Aí eu fiz meu perfil comportamental, aí eu entendi que eu não estava usando as minhas habilidades a meu favor. Aí eu comecei a me colocar em situações. Então eu comecei a fazer eventos para eu me desbloquear, falar em público, para eu aprender a me comunicar. Minhas palestras no começo eram uma tragédia, mas foi aonde me moldou. Então eu falo assim, eu tô boa? Não, gente, todo dia tem que melhorar, todo dia nós vamos aprendendo. Mas se eu tô aqui hoje, primeiramente é a mão de Deus, porque ele foi me direcionando, ele me tirou daquela cegueira que eu estava, e eu entendo que isso é um propósito, não é só sobre mim. Então, hoje o meu trabalho é muito mais além. O meu trabalho é mostrar para as pessoas a cegueira espiritual que muitas pessoas vivem. É entender que elas têm valor e que elas têm poder e que elas podem usar a mente dela a favor delas, que os nossos sonhos não são grandes demais, que a gente tem que ser ousado, a gente tem que sonhar grande e eu preciso me comportar e me posicionar com quem eu quero ser, não onde eu tô. Onde eu tô é aqui, onde eu quero estar é aqui. Eu já tenho que me vestir, me comportar e me sentir como se eu estivesse aqui. O nosso tempo, né, tá chegando ao término. Jaque, eu estou, assim, emocionada com a declaração das suas experiências, da sua vivência, e como você conseguiu transformar tantas feridas em algo tão valoroso e agora atua, né, como psicóloga, podendo ajudar outras pessoas a se enxergarem nas condições e fazerem que essas feridas sejam amenizadas, curadas e ter escolhas, fazer escolhas melhores com o que o mundo nos oferece. É algo extraordinário, não fazia ideia, né, de tanta coisa que você passou, vivenciou. Realmente me pegou de surpresa. E assim, estou muito grata por você ter a coragem, né, de estar colocando isso numa rede social, compartilhando com tantas pessoas que nada está perdido. Nós podemos sim dar um novo direcionamento e ter resultado positivo. Basta a gente mudar, ampliar nosso raio de visão, que eu, né, sempre Sim. falo isso. Às vezes a gente fica sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, sabendo qual vai ser o resultado. E é a maneira como olha, ó, esse copo tá no meio, então é sempre enxergar o copo meio cheio. Então, assim, o B nunca foi impedimento. Eu tenho que, assim, às vezes eu tenho com quem deixar, às vezes eu não tenho. Então, às vezes eu levo.
E aí vai com o menino para São Paulo, vai com o menino de ônibus, e vai com o menino, e vai. E é se colocar mesmo para realizar. Dificuldades vai se É não ver como apresentar, dificuldade, não. exatamente. Aprender a ser grato. Eu falo assim, a gente tem motivo para reclamar, motivo para agradecer. Vai ter períodos que parece que os problemas são maiores do que os motivos que a gente tem para agradecer, mas eu sempre vou trazer minha mente para o que eu tenho que agradecer. Sempre olhar a nossa mente, o mundo tá caindo, sempre agradecer, sempre agradecer. E assim, a declaração da sua fé, né, da sua crença, numa área que se há assim, controvérsias, se há questionamentos, a psicologia não tem nada a ver, né, a questão religiosa, enfim, e você declarar isso abertamente, que sim, sobre todas as coisas, Deus, a existência de Deus, o poder de Deus na nossa vida, e os resultados serão positivos, sim, a partir do momento que a gente tem essa entrega com Deus. Mais uma vez, Jaque, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por apoiar esse projeto, né, da CEMEG, que com certeza está fazendo a diferença na vida de muitas mulheres e de homens, né, de todas as pessoas que têm um tempinho e se dedicam para estar acompanhando a gente. E aproveitando, deixa aí seu contato, sua rede social para a gente estar te seguindo lá. Minhas redes sociais é Jaqueline Gabres, com 2 S no final. Então, lá eu falo sobre comunicação, sobre mentalidade, sobre posicionamento. E vocês vão ver algumas fotos também das viagens que ela faz. Atualmente eu palestro, eu faço mentorias, eu agora entrei no comercial da Dale Carnegie. E eu também, né, faço alguns trabalhos de influencer, de comunicação. O Dale Carnegie é maravilhoso, é uma experiência também extraordinária. Eu também sou keynesiana e agradeço. E quero pedir para você que nos assistiu, nos acompanhou até agora, se inscreva no canal e compartilhe. Com certeza, essas empresárias que nós estamos aqui sendo, né, entrevistando, tem muito a contribuir com muitas outras pessoas. Conto com você e até a próxima. Tchau, tchau.